5 de novembro de 2025, quarta-feira da 31ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, você que me segue pelas minhas redes sociais, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Obrigado pela sua presença nesta manhã dessa quarta-feira, quartou com muita alegria. Iniciamos esse nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando ao longo desses dias, aliás, dessas últimas semanas, a carta aos Romanos, escrita mais ou menos por Paulo no ano 57, e é considerada a exposição mais sistemática da teologia paulina, E nesse capítulo 13, Paulo ele aborda as responsabilidades dos cristãos em relação às autoridades civis, no versículo do 1 ao 7, e logo em seguida ele passa para uma questão ainda mais fundamental, que é a lei do amor, que é o que nós acompanhamos hoje. Então, os versículos do 8 ao 10, que nós ouvimos hoje, representa uma transição magistral, Após ele discutir essas obrigações práticas, falar sobre impostos, o respeito às autoridades, etc., agora ele leva os leitores a um princípio supremo que governa toda a ética cristã, que é o amor. Não qualquer amor, mas o amor agape, assim chamado no grego, o amor agape, o amor supremo. Então, esse não é um tema novo em Paulo, Mas aqui ele apresenta como a síntese de toda a lei mosaica, tá? Por que vai falar disso para a comunidade de Roma, para a comunidade romana? Porque, minha gente, os cristãos romanos, eles eram constituídos por judeus convertidos e por também gentios convertidos ao cristianismo, Havia uma tensão na comunidade, sobre a questão da lei. A lei continua, a lei cessa, a lei antiga de Moisés, tá? E ele vai explicar isso. Não é que a lei antiga, a lei de Moisés, ou também chamada mosaica, ela foi abolida, mas ela foi cumprida e superada pela lei do amor de Jesus. E é isso que ele quer explicar aqui nesse trecho, Então vamos acompanhar versículo por versículo para a gente ver o significado literal e também colocar na nossa vida. Olha só, o versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor com que vocês se amam uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha só, ele usa uma figura retórica paradoxal, tá? Existe uma dívida que nunca deve ser paga completamente, que é a dívida do amor, tá? Enquanto todas as outras dívidas elas podem ser liquidadas, que era o que ele estava falando antes, os impostos, os salários, os empréstimos, a dívida do amor não, ela é perpétua e crescente. Esse é o significado primeiro. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor com que vocês amam uns aos outros. Ou seja, esse amor vocês vão ter que sempre ficar devendo. Deu para entender? Mas como assim sempre ficar devendo? Porque, minha gente, nós somos convidados a amar o tempo todo. Nós somos convidados a amar o tempo todo. Tá? O verbo pleró, que ele usa aqui, que é cumprir, planificar,
é chave aqui nesse trecho. Tá? Não significa apenas obedecer mecanicamente, mas preencher completamente, realizar plenamente o propósito da lei. O amor não é um substituto vazio da lei, gente. Ele é a consumação, a realização genuína. O que quer dizer isso? Vocês não devem dever não devem dever nada a ninguém. Dinheiro, favores, etc. Mas uma coisa vocês devem dever, que é o amor. O que quer dizer isso? De maneira clara para a gente entender. Que você nunca vai ter a condição de dizer: eu já amei o suficiente, já cumpri a minha parte. Né? E às vezes a gente fala isso. Né? Às vezes, quando a gente quer desistir de alguém ou de alguma situação pelo cansaço, pelas demoras de Deus, a gente já fala: eu já fiz o que eu tinha que fazer, minha parte eu já fiz, agora Deus que faça dele, não sei o quê. Não existe isso, é isso que Paulo está falando. Se você deve dinheiro para alguém, você tem que pagar. A hora que você pagar, você acabou a dívida. Agora, a lei do amor, não. Por quê? Porque o amor, ele insiste. Porque o amor, ele não desiste. Porque o amor, ele não cessa. Porque o amor, ele não acaba. Ele não para, ele não interrompe. Se é o amor verdadeiro. É uma palavra bastante provocativa para nós, gente. Porque nós, muitas vezes, queremos parar no meio do caminho no ato de amar o próximo. Né? Não deveis nada a ninguém, só devam o amor com que deveis amar uns aos outros. Interessante, né? Então, aqui, o amor cristão, ele é contínuo. E é preciso distinguir entre as obrigações e relacionamentos. Nas obrigações e relacionamentos, as dívidas financeiras, elas terminam. Mas as relações amorosas, elas devem crescer. Crescer infinita e incessantemente. Né? Interessante. Depois o versículo 9, ele vai dizer assim: porque os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos se resumem nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, se resumem, literalmente. O texto está escrito ter a cabeça colocada novamente, ou seja, a expressão grega, né? Que significa se resumir, ou seja, você pode pegar tudo e colocar tudo numa única expressão, que é o ato do amar. Né? Então ele cita aqui especificamente os mandamentos da segunda tábua da lei. Não sei se vocês sabem, devem saber, né? Mas Deus entregou, nós tivemos 2 tábuas. Na primeira tábua, Deus escreveu os mandamentos que eram concernentes a Ele próprio. O amar a Deus sobre todas as coisas, o guardar os dias, guardar o sábado, né? Para nós cristãos, o domingo, né? Guardar os dias de preceito, tá? Não colocar o nosso santo nome em vão. E depois nós temos os outros mandamentos que dizem respeito ao relacionamento humano, entre os seres humanos. Então, o Paulo, ele menciona os mandamentos da segunda tábua, ou seja, as relações humanas, não os da primeira tábua, que os mandamentos das relações com Deus, né? Isso é intencional. Por que ele faz isso? Ele está mostrando que toda a ética interpessoal repousa no amor mútuo. Né? A palavra usada aqui no grego, que eu estava mencionando, é anakephaliotai, mais ou menos isso do grego, tá? Uma palavra bastante comprida, difícil de pronunciar. Significa resumir, tá? Colocar a cabeça de novo, como eu disse o significado dessa palavra. É como se todos os mandamentos tivessem um corpo disperso, mas uma cabeça única. É esse o sentido, que é o resumo. Né? Essa cabeça única é o amor pelo próximo. Tá? Então, nós vemos aqui, se nós realmente amamos o próximo como nós mesmos, naturalmente não faremos nenhuma dessas coisas, que é cometer adultério, matar, roubar,
cobiçar, né? Um texto bastante interessante. No fundo, o convite aqui, minha gente, é passar do legalismo que era pregado pela lei mosaica, pela lei de Moisés, para um relacionamento amoroso, né? Em vez de perguntar, posso fazer isso, né? Nós passaríamos a perguntar, isso expressa o amor genuíno pelo próximo? Fazendo isso, eu estaria amando o próximo? Dá para entender? Então, nós precisamos compreender a profundidade desse mandamento. Amar o próximo como a si mesmo é um mandamento radical, gente. Significa preferir o bem-estar do próximo, né? A honra, a prosperidade, tanto quanto se prefere a sua própria. A gente olhar bem, é uma coisa radical, né? A lei, ela revela o pecado, e ela sempre revelou a lei, sempre mostrou, você cometeu isso. Só que uma coisa que a lei não pôde fazer, o amor faz, que é redimir, né? Que é acolher, que é reabilitar, né? Os mandamentos, eles mostram o que é errado. O amor, ele mostra o que é certo e como fazer. E mais do que isso, ele dá as mãos e leva a pessoa a amar. Esse é o verdadeiro amor, né? E aí nós temos o versículo 10, que é o último, né? O amor não faz mal ao próximo, portanto a lei se cumpre no amor, né? Portanto, aqui é uma conclusão lógica dos versículos anteriores. Ele apresenta uma verdade simples, mas revolucionária. Se a lei existe para proteger as pessoas, ou seja, não matar, não roubar, não cometer adultério e tal, e se o amor genuíno protege e favorece o próximo, então o amor é a realização perfeita da lei. Então, a lei, ela denuncia o que não pode ser feito, denuncia o pecado. O amor, ele vamos dizer assim, ele nos torna aptos para cumprir a lei. Então não basta apontar a lei que denuncia, é preciso capacitar, e o amor faz isso. Por isso que o amor é o cumprimento perfeito da lei, a realização perfeita da lei. Porque não só realiza, né? Cumpre, mas cumpre por amor, né? Então, enquanto o mandamento produz a condenação, a lei produz o bem, né? Enquanto a lei produz condenação, o amor produz o bem, tá? Então, um momento para nós avaliarmos, minha gente, é um texto bastante difícil, vocês estão percebendo, né? Mas ao mesmo tempo é muito bacana esse tema. Para nós avaliarmos o quanto de que forma nós estamos amando, né? É um momento para nós avaliarmos as nossas relações, né? Quando nós agimos, tomamos uma decisão, fazemos algo, nos perguntar, isso faz bem para o próximo? Né? Se fizesse isso em relação a mim, faria bem para mim, então eu não vou fazer para o próximo, né? Então, que esse texto de hoje nos ajude, né? Nos ajude a refletirmos a questão do nosso ato de amar, né? Do medo para o amor. Em vez de obedecer a lei por medo de punição, obedece-se porque ama a Deus, porque se ama o próximo. Esse é o sentido. Da letra para o espírito, a lei não é um catálogo de proibições, mas deve ser um espelho do amor de Deus, da obrigação para a liberdade. Quando nós amamos genuinamente, não precisa de regras externas. Eu sempre falo isso em relação aos preceitos da igreja, né? Nós temos 5 mandamentos da igreja, próprios da igreja. O primeiro deles é participar, né, estar em comunidade todos os domingos e festas de guarda, ou seja, ir à missa todo final de semana e dias de preceito. Tá, existe esse mandamento, mas você vai na missa para cumprir o preceito? Isso não é legal, porque fica uma coisa enfadonha, né?
cumpra o preceito porque você ama. E aí você vai superar o preceito. Você é mais do que ele. Eu gosto, eu amo estar lá em comunidade, ouvir a palavra de Deus, receber o Senhor. Eu tenho falta, se eu não vou, a minha vida não é a mesma. Eu preciso estar lá. A lei já não faz mais sentido. Dá para entender? Porque eu vou cumpri-la de qualquer jeito. Não por ela, mas porque eu supero ela, porque eu amo. Quem ama, supera. Né? Olha só. Nós temos, por exemplo, na vida conjugal, né? Na vida conjugal, o carinho, o afeto, o respeito, o diálogo, a comunhão, né? Que é a dimensão unitiva do sacramento do matrimônio. Isso é uma lei, né? Mas você vai ser afável, você vai ser carinhoso, você vai ser terno com seu cônjuge, ou seu esposo, por quê? Está escrito na lei unitiva do matrimônio? Não. Você vai manifestar carinho, afeto, carícia, né? Palavras amorosas, porque você a ama, porque você o ama. E automaticamente você vai estar cumprindo a lei, mas é pelo amor ao cônjuge que se faz, e não para cumprir a lei. Mais um exemplo, deu para entender? Então, a gente vai entendendo, gente, que o que é lei para a gente saber o que é o mínimo que a gente precisa fazer. Mas a gente não pode parar no mínimo, porque quem ama vai adiante, é muito mais. É muito mais. Né? Eu vejo na vida sacerdotal, na vida presbiteral. Nós temos no Código de Direito Canônico o compêndio de obrigações de um pároco, né? Obrigações de um pároco. Inclusive, no mesmo dia, tem a quantidade de missas que eu posso rezar. A gente for analisar aqui, na minha paróquia, por exemplo, no domingo tem 3 missas. Né? Se fosse analisar a lei, uma missa eu teria que deixar para outro padre rezar, não poderia rezar. A gente não faz isso por cumprir a lei, a gente faz porque ama. A gente ama primeiramente o que nós somos. Eu amo meu sacerdócio. Eu amo minha comunidade. Eu quero estar junto. Né? Então, se a gente for ver bem, aquele que ama, cumpre a lei e vai muito além da lei. Em tudo que se faz. Isso diz respeito aos relacionamentos interpessoais, isso diz respeito à família, isso diz respeito ao trabalho. Agora, quando a pessoa precisa ficar sendo cobrada para fazer aquilo, sabe? Olha, precisa fazer, olha, isso não tá atrasado, olha isso, não sei o que, olha isso. É porque a pessoa tá fazendo o básico, ela tá ali no limite da lei. Ou seja, ela não ama o que ela tá fazendo. Para nós refletirmos um pouquinho se nós temos amado ou não, né? Nas diversas dimensões da nossa vida, da nossa existência. Tá certo? Uma transformação profunda o amor deve realizar em nós, né? Na família, na profissão, na vida social, também na fé, no relacionamento com Deus, né? Então, é bom sempre lembrar aquele trecho do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, que Jesus ele reforça isso. Por isso, todos saberão que sois meus discípulos. De que forma? Jesus fala: se vos amardes uns aos outros. Então, não é pela ortodoxia doutrinária ou pelo cumprimento rigoroso de regras que o mundo deve reconhecer os cristãos. Aquela coisa, né, gente? Nós temos católicos e cristãos, de forma maneira geral, que fazem questão de mostrar a aparência de cristão. Né? Aquela pessoa toda regrada, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas não é isso que faz uma pessoa ser cristã. É um amor visível, prático, mas também invisível, que a pessoa demonstra com o seu jeito de ser. Né? Então, reflitamos sobre isso. Então, aqui, para concluir, Paulo ele nos mostra, né, nos convida a uma transformação profunda. Passar de uma religião de regras para uma vida de amor. Isso exige não apenas decisão intelectual, mas uma renovação do nosso coração. Né? Então, a lei cumpre-se
Não quando as violações diminuem por medo de Deus, mas quando o amor aumenta voluntariamente. Espero que essa reflexão tenha ficado claro para nós que é necessário amar mais do que cumprir regras. Quem ama, cumpre e vai além de toda e qualquer regra. Amemos. É esse o convite. Amemos. Queridos, desejo a vocês uma excelente quarta-feira, com muita paz, saúde, muita alegria. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por vocês me seguirem. Não esqueçam de curtir esse material nas minhas redes sociais. E vocês que me seguem pela Rádio Rainha da Paz, continue conosco conectados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.